Muita gente ainda pensa que Kubernetes serve só para rodar a aplicação stateless, aquelas que não guardam dados. Mas e os bancos de dados, as filas de mensagens, os sistemas de arquivos, como eles rodam? Hoje, a gente vai desmistificar isso de uma vez por todas e entender, na prática, como o Kubernetes garante que os dados mais importantes da sua aplicação continuem lá, seguros e disponíveis. E para entender tudo isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a raiz do problema, o tal do dilema dos containers. Depois, diferenciamos aplicações stateless e stateful. Aí sim, mergulhamos nas soluções que o Kubernetes oferece, vemos um exemplo prático com o WordPress e, no final, fechamos com as boas práticas para tudo rodar liso. Bom, vamos começar pelo começo. O primeiro passo é entender qual é o problema fundamental que a gente precisa resolver: a natureza temporária de um container. A palavra-chave aqui é essa, efêmero. Por padrão, o sistema de arquivos de um container é totalmente volátil. Ele nasce junto com o container e morre junto com ele. Na prática, isso quer dizer que qualquer dado que a sua aplicação escreve ali dentro simplesmente some quando o container para de rodar. E essa analogia clássica de gado contra animais de estimação é perfeita para ilustrar isso. Antigamente, a gente tratava servidor como um pet. Tinha nome, a gente cuidava dele com carinho. Container é diferente. É gado. São todos iguais, descartáveis e substituíveis. Se um morre, outro idêntico assume o lugar, sem drama. Então, o ciclo de vida padrão é exatamente este. A aplicação roda, escreve seus dados, mas aí o container falha, o Kubernetes o reinicia ou simplesmente acontece um deploy novo. E o resultado, tudo que foi escrito naquela sessão se perde. Para uma aplicação que precisa guardar estado, isso é simplesmente inaceitável. Para começar a resolver isso, a gente precisa primeiro separar as coisas e entender os dois tipos de aplicação que existem. Saber essa diferença é o que vai guiar toda a nossa estratégia de persistência de dados. A diferença é bem clara. Uma aplicação stateless não guarda nada. Cada requisição é um evento novo e isolado. Isso torna a vida muito mais fácil, né? É só subir mais réplicas e o load balancer distribui. Já as aplicações stateful, bom, elas dependem de um estado. Perder uma instância de um banco de dados não é trivial, pode significar perda de dados. Por isso, a operação e a escalabilidade são bem mais delicadas. E é exatamente para lidar com esse cenário mais complexo que o Kubernetes entra com uma solução muito elegante. Ele nos dá um conjunto de objetos, de abstrações, que foram pensadas para uma única coisa: separar o ciclo de vida do armazenamento do ciclo de vida dos pods. O primeiro desses objetos é o Persistent Volume, ou PV. Pensa nele como um pedaço de armazenamento que já existe e está disponível para o cluster. É o recurso de infraestrutura mesmo, seja um disco na nuvem como um IBS na AWS ou um volume numa ação. Aí vem o Persistent Volume Claim, ou PVC. Se o PV é o armazenamento em si, o PVC é o pedido de armazenamento. É a aplicação dizendo: olha, eu preciso de 10 GB de espaço com permissão de leitura e escrita. E o legal é que a aplicação não precisa saber de onde vem esse armazenamento, ela só pede. E para automatizar tudo isso, a gente tem o Storage Class. Pensa nele como um cardápio de tipos de armazenamento. Pode ter a classe disco, SSD super rápido ou a classe Storage barato. Quando um PVC pede por uma dessas classes, um PV é criado na hora, dinamicamente. Nos ambientes de nuvem, é assim que tudo funciona hoje em dia. E aqui a gente vê como todas as peças se conectam. O pod, onde a aplicação roda, usa um PVC para pedir armazenamento. Esse PVC aponta para um Storage Class que cria um PV na hora. O Kubernetes, então, faz a ligação, o bind, entre o PV e o PVC. E pronto, a partir daí o pod pode montar esse volume e os dados estarão seguros. Beleza, a teoria está clara. Agora vamos ver como isso funciona na prática, num cenário bem real. Instalar um WordPress com banco de dados MySQL no Kubernetes. O WordPress é um ótimo exemplo porque ele tem duas necessidades diferentes de persistência. Uma é para o banco de dados MySQL, que precisa de um lugar para guardar seus arquivos. A outra é para a aplicação web em si, que precisa de um volume compartilhado para salvar plugins, temas e os arquivos de upload dos usuários. E por causa disso, o pulo do gato aqui é escolher o modo de acesso certo. Para o MySQL, a gente usa Read Write Once, ou RWO. Isso garante que só um pod escreva no volume por vez, evitando corrupção de dados. Já para os arquivos do WordPress, a gente precisa de Read Write Many, ou RWX, porque várias réplicas da aplicação, rodando em nós diferentes, precisam acessar o mesmo volume compartilhado. E é assim que esse pedido fica num arquivo YAML.
A gente define o kind como Persistent Volume Claim, dá um nome para ele e, o mais importante, aqui em spec a gente especifica o Access Mode como Read Write Once e pede a quantidade de storage que a gente precisa, nesse caso, 5 GB. Ok, com o PVC criado e atendido, o próximo passo é conectar ele ao nosso pod. Dentro da definição do pod, a gente adiciona uma seção de volumes, aponta para o claim name do PVC que a gente criou e depois, dentro do container, a gente usa um volume mount para dizer em qual pasta aquele volume deve ser montado. A partir daí, tudo que for escrito em /var/www/html vai parar no nosso volume persistente. Para fechar, vamos só amarrar o que a gente aprendeu e falar de algumas boas práticas. Porque não basta só fazer os dados persistirem. A aplicação precisa ser resiliente e escalável também. Então, os pontos mais importantes são: sempre desacople os dados dos pods usando o par PV e PVC. Escolher o modo de acesso certo, RWO ou RWX, é crucial para a arquitetura funcionar. Use sempre Storage Classes para automatizar tudo. E por fim, a vida dos dados está ligada ao PVC, não ao pod. E essa frase aqui resume a regra de ouro. Deletar um pod é uma operação normal, rotineira. O Kubernetes vai criar outro e o PVC vai garantir que o volume seja reconectado. Agora, deletar o Persistent Volume Claim é outra história. Essa é uma ação que pode levar à perda permanente dos dados, dependendo da política de reclaim do volume. É isso! Espero que essa explicação tenha deixado claro como a persistência de dados realmente funciona no Kubernetes. Se o conteúdo foi útil, deixe um curtir e assine o canal para mais materiais como este.